Pois é, amigos e amigas policiais, nós temos que ser honestos para que as pessoas entendam pelo que passamos, que já vem de muito tempo e não muda. Eu não acho que eu posso sozinho esgotar esse assunto, mas enquanto policial, tendo convivido com tantos colegas, de tantas instituições, em tantos momentos e circunstâncias, eu pude parar e refletir. Refletir principalmente por que os policiais adoecem tanto. Confesso que não é um tema fácil, para mim inclusive. Até porque, como muitos dos policiais, meus amigos policiais, eu já também tive meus maus momentos. Já pensei até em sair da polícia. Mas não dá pra gente fugir disso, não dá pra gente deixar pra lá, não dá pra gente fingir que não é com a gente. Até porque tem muita gente que pega esse assunto, trata ele e o que faz é maquiar. Maquiar dando a entender que que os surtos são casos isolados, que as instituições dão amparo. Não, isso está errado. Mas entrando na discussão, o que os policiais falam? Primeiro eu gostaria de falar de um sentimento que é muito forte, que é o de frustração. Frustração de ver aquele criminoso que você já prendeu algumas vezes, talvez até 4, 5 vezes, ainda solto, na rua, voltando a cometer os mesmos atos. E frustração da sua carreira, né? Isso pega muito os policiais civis federais. Por quê? Aí tem elites dentro das instituições policiais, e isso faz com que quem é da base tenha muito pouco de autonomia, tem muito pouco de estabilidade, tem muito pouco de construção. Esse policial, jogado nisso, ele vê vítimas, ele vê situações que ele poderia contribuir e não pode, porque ele não tem muita capacidade de fazer isso. Talvez por isso, inclusive, os policiais reclamem tanto de seus salários. Que, claro, a valorização é uma forma, né, de você conseguir ter uma compensação aos estresses e os riscos que há na profissão. Mas há também uma falta de satisfação e perspectiva que tem que ser curada. Salário esse que possibilita sim uma vida um pouco mais confortável do que o trabalhador comum, mas ainda assim, no limite. O policial está sufocado, e ainda mais se ele trabalhar nos grandes centros, em que ele vai ter que fazer bico, hora extra, dobrando ou até triplicando o tempo que ele fica fora de casa. Ser policial é uma ocupação que adoeceria a maioria das pessoas. Imagina você fazendo isso sem valorização, estrutura, satisfação e até cuidado. Pasmem, na grande maioria dos estados, o atendimento psicossocial que é oferecido a policiais é completamente estrangulado. E ainda mais, não é reforçado entre esses mesmos a procura. Isso daria para resumir um pouco o que os policiais falam que os adoece, mas o que não falam. Se a gente pegar a parte da saúde mental, tem uma criação dentro das polícias que é o policial ideal. Esse cara ou é um guerreiro, ou ele é alguém muito esperto e com certeza, em todos os casos, uma pessoa de muito sangue frio. E nesse policial montado, idealizado, por todos inclusive, não há muito espaço para o adoecimento da mente. E o policial que procura atendimento psicológico, psiquiátrico, ele vai ser tido como um policial que quebrou. Um policial que não é mais o mesmo, um policial que perdeu a validade, que pereceu, um policial que se estragou. E ainda pode ser pior. Ele pode ser visto como um vagabundo, como um macetoso, como um policial que não quer trabalhar e que está se escondendo a partir de atestados, a partir de ditos problemas. Veja, não tem saída. De toda forma, ele vai passar a ser malquisto por grande parte dos seus colegas. Essa ideia do policial uma fortaleza, forte em todos os sentidos, ela inclusive contribui para o preconceito que há nas polícias com relação à presença de mulheres, né? As mulheres, elas são vistas normalmente por muitos policiais como sendo menos policiais, porque elas não alcançariam, né, essa elevação, esse Olimpo do policial ideal. As mulheres não sendo vistas, então, como plenamente policiais e estando ali quase que de favor. Voltando à questão do trabalho e de reconhecimento, é claro que salário é importante. Mas o salário não cumpre tudo. Prova disso é a própria Polícia Federal, que tem o melhor salário entre as carreiras policiais, e é um senhor salário se você for pegar o trabalhador médio. Mas mesmo assim eles têm que conviver com a chaga, né, os problemas relacionados a suicídio policial até em número maior do que outras instituições. Se lembra que eu falei do policial que não tem autonomia, que não tem liberdade para desenvolver nada na sua instituição? Quando você está no lugar assim, você se torna apenas mais um. Pouca diferença faz se você tem 1 ou 20 anos,
pouca diferença faz o que você sabe ou não fazer, você estará lá de toda forma para cumprir ordens, você não será valorizado. E em qualquer instituição que sua razão de ser seja essa, simplesmente cumprir ordens, você não poder influir, não poder participar da vida institucional, você participar de uma instituição que tem uma elite que manda e uma base que é feita só para obedecer, tendo pouca ou nenhuma igualdade entre esses atores, fica muito mais fácil de acontecer os abusos, injustiças, assédios e também perseguições. Não sei se há em toda essa história que a gente está falando aqui algo que seja mais inflamável do que isso. Imagina a sensação que é você ser perseguido simplesmente porque uma pessoa escolheu que você seja. Você ser vítima simplesmente porque alguém pode fazer você de vítima. Bem, não é fácil. Entramos na parte final do vídeo e já adianto. Se você acha que contexto político não tem nada a ver com isso, você fica aqui, certo? Porque a gente vai ter que abordar esse ponto. As eleições de 2018 foram simbólicas, especialmente para os policiais. Criamos uma ideia, enquanto coletivo, digamos assim, de que a realidade brasileira seria diferente, principalmente na parte da corrupção, justiça e segurança pública. Por mais que essa ideia não tivesse nem pé nem cabeça. Vamos ser honestos, nunca foi essa a intenção. Só que isso não aconteceu. As modernidades que seriam necessárias para mudar a segurança pública, melhorá-la, nunca foram a intenção de ser aplicadas pelo governo federal. E aqueles policiais que têm aquela ideia de uma liberdade ou outra na sua execução do trabalho, bem, essas liberdades nunca couberam no Estado Democrático de Direito. Tudo isso misturado com a crise econômica que já vem de alguns anos, com o pior quadro sanitário da história do nosso país, e isso vai para as ruas. E as ruas estão cada vez piores de se trabalhar. E a guerra? Que guerra? Era isso que a gente devia dizer. Mas infelizmente a gente participa ativamente dessa mentirosa guerra às drogas, onde os policiais matam e morrem, sendo caça e caçador, destruindo suas mentes e muitas vezes distorcendo também seus valores. E isso tudo para proveito do tráfico, que lucra com todos esses atos de guerra. Não é apesar de apreensões e prisões, mas em virtude delas, inclusive, que a economia do tráfico é tão lucrativa, ganha tanto dinheiro. O tráfico ganha sim a partir da ação policial. E também ganham aqueles que se beneficiam com esse discurso, que fazem politicagem em cima dessa guerra, seja nas instituições, seja em outros espaços, vendendo essa grande ilusão. E eles ganham com isso, não arriscam nada, vendem essa ideia. E aí eu faço uma pergunta a você, policial. Você quer mesmo participar de uma guerra? Saiba que na guerra as mortes são apenas números, inclusive a sua. E o policial, ele é pequeno demais para reagir a isso tudo. E ele vai ter que tirar isso do peito, vai ter que extravasar. Alguns se tornam obcecados pelo trabalho, outros passam a trabalhar de forma errada, seja se tornando corruptos, ou seja se tornando abusivos. Há aqueles que descontam na família, há aqueles que fogem pelas drogas, sejam ilícitas ou ilícitas, como há também aqueles que concentram todo esse prejuízo em suas mentes. Às vezes atirando em si mesmos, às vezes atirando nos seus colegas, o que para eles eu imagino que seja o mesmo. Não há como termos uma nova segurança pública sem pensarmos no profissional diretamente relacionado com ela, o policial.